Você já esteve em uma sala cheia de pessoas e sentiu um vazio tão profundo que parecia que você era o único ser humano ali? Já riu de piadas que não achou graça, participou de conversas que não te interessavam, concordou com opiniões que não compartilhava, apenas para sentir que, no fundo, ninguém realmente te via? Você já olhou ao redor e percebeu que, apesar de todos os sorrisos e abraços, existia uma distância intransponível entre você e os outros? Essa sensação de solidão em meio à multidão é uma das experiências mais dolorosas e confusas que um ser humano pode enfrentar. Porque a lógica parece simples: se você está rodeado de pessoas, você não deveria estar sozinho. Se você tem amigos, familiares, colegas de trabalho, se participa de festas e encontros sociais, então você é uma pessoa conectada, certo? Errado. O que Friedrich Nietzsche compreendeu, e o que a maioria das pessoas prefere ignorar, é que a solidão não é uma questão de quantidade de pessoas ao seu redor. É uma questão de qualidade de conexão. E, mais do que isso, é uma questão de coragem. A coragem de ser você mesmo em um mundo que constantemente te pede para ser outra pessoa. Vivemos em uma era de hiperconectividade, mas também vivemos em uma era de solidão epidêmica. Nunca tivemos tantos meios de nos comunicar, e nunca nos sentimos tão incompreendidos. Enviamos mensagens, postamos fotos, compartilhamos momentos, mas o que realmente compartilhamos? Quantas vezes você já publicou algo nas redes sociais sentindo que estava mostrando uma versão editada de si mesmo, uma versão que agradaria os outros, que seria bem recebida, que não causaria polêmica? Quantas vezes você já escondeu sua verdadeira opinião para não ser julgado? Quantas vezes você já riu de algo que não achou engraçado apenas para se encaixar? Nietzsche via essa dinâmica com um olhar de águia. Para ele, a sociedade moderna, com suas convenções, suas regras não escritas e sua pressão constante por conformidade, estava criando uma geração de pessoas domesticadas. Pessoas que sacrificaram sua individualidade no altar da aceitação social. E essa, segundo Nietzsche, é a raiz mais profunda da solidão moderna. A solidão que você sente não é solidão de corpo. É solidão de alma. É o grito silencioso de uma individualidade sufocada. É a agonia de um espírito que foi forçado a usar uma máscara por tanto tempo que esqueceu o rosto que existe por baixo dela. Nietzsche escreveu certa vez: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Se você tentar, muitas vezes ficará sozinho, e às vezes será aterrorizado. Mas nenhum preço é muito alto pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Essa frase é um raio em dia claro. Ela revela que a solidão não é uma maldição. É, muitas vezes, o preço da autenticidade. E aqueles que escolhem ser autênticos, que escolhem pensar por si mesmos, que escolhem viver de acordo com seus próprios valores, inevitavelmente se tornarão estranhos para a maioria. Por quê? Porque a maioria não pensa. A maioria segue. A maioria repete o que lhe foi ensinado sem questionar. A maioria prefere a segurança do rebanho à liberdade do lobo solitário. E quando você decide deixar o rebanho, quando você decide caminhar em direção à sua própria verdade, o rebanho sente sua ausência como uma ameaça. O rebanho não perdoa quem se destaca. O rebanho não perdoa quem recusa pastar. O rebanho não perdoa quem ousa ser diferente. E a punição do rebanho é o isolamento. Mas esse isolamento, para Nietzsche, não é uma derrota. É uma conquista. É a prova de que você ainda tem uma alma, de que você ainda não foi completamente absorvido pela massa, de que você ainda é um ser humano, e não apenas mais um número em um sistema que promove a mediocridade em massa.
O que você sente quando está em uma multidão e percebe que não pertence àquele lugar não é tristeza. É uma verdade emergindo. A verdade de que você está em um lugar que não é o seu. A verdade de que você está cercado de pessoas que não te conhecem. A verdade de que você está em um ambiente que não nutre sua alma. A verdadeira solidão não é a ausência de pessoas. É a ausência de compreensão. É a ausência de profundidade. É a ausência de alguém que olhe nos seus olhos e enxergue além da superfície. É a ausência de alguém que esteja disposto a mergulhar nas águas escuras da sua alma sem medo de se afogar. Nietzsche compreendia esse desejo profundo de conexão autêntica. Mas ele também compreendia que a maioria das pessoas não é capaz desse tipo de conexão. Não porque sejam mais ou superficiais, mas porque foram treinadas para ser assim. Treinadas para evitar conversas difíceis. Treinadas para manter tudo leve e agradável. Treinadas para nunca tocar nas feridas que realmente importam. E quando você tenta se conectar em um nível mais profundo, quando você tenta compartilhar suas dúvidas, seus medos, suas crises, você muitas vezes encontra portas fechadas. Encontra frases como: "Você está pensando demais, isso não é nada, você está complicando as coisas, apenas relaxe." O que essas frases realmente dizem é: "Não quero entrar na sua escuridão. Fique apenas na superfície." E isso, meu amigo, é uma das experiências mais solitárias que existem. Não é a solidão de quem está sozinho. É a solidão de quem está rodeado de pessoas que não estão dispostas a te ver completamente. É a solidão de quem está gritando em um deserto enquanto todos fingem que está tudo bem. Nietzsche não oferece uma solução fácil para essa solidão. Na verdade, ele não oferece nenhuma solução que envolva encontrar mais pessoas. A solução de Nietzsche é muito mais radical e muito mais difícil. A solução de Nietzsche é: abrace sua solidão. Não como uma derrota, mas como uma transformação. Não como um buraco a ser preenchido, mas como um espaço a ser ocupado por você mesmo. Ele acreditava que a solidão era o lugar onde a verdadeira força era forjada. Era o crisol onde o espírito se purificava das influências corruptoras da multidão. O ser humano que não consegue suportar a própria companhia é um ser humano que não se conhece. E quem não se conhece está fadado a viver como um estranho em sua própria vida. A solidão, para Nietzsche, não é um castigo. É uma oportunidade. Uma oportunidade de olhar para dentro e descobrir quem você realmente é, além das máscaras sociais, além das expectativas alheias, além do ruído constante que a sociedade impõe. Mas como fazer isso em um mundo que parece te empurrar constantemente para o coletivo, para o gregário, para o normal? Primeiro, você precisa entender que a solidão que você sente não é um defeito. É um sintoma. O sintoma de que você está vivo em um mundo de mortos-vivos. O sintoma de que você ainda tem um coração que pulsa em um mundo que prefere a anestesia. O sintoma de que você ainda busca significado em um mundo que se contenta com distrações. Quando você está rodeado de pessoas e se sente sozinho, você está experimentando a dissonância entre o que você é por dentro e o que o mundo te obriga a ser por fora. Essa dissonância é dolorosa, mas também é um sinal de saúde espiritual. Ela mostra que sua alma ainda não se rendeu à domesticação em massa. Nietzsche via a maioria das pessoas como sonâmbulos. Elas vão ao trabalho, consomem, seguem modas, repetem opiniões, votam, se reproduzem e morrem sem nunca terem feito a pergunta fundamental: por quê? Elas vivem suas vidas como se estivessem seguindo um roteiro que alguém escreveu para elas. E quando alguém sai do roteiro, quando alguém começa a perguntar por quê, a multidão se incomoda.
E é aí que a solidão se instala. Não porque você seja estranho ou desajustado, mas porque você acordou. Porque você começou a ver o que os outros escolhem não ver. Porque você começou a sentir o que os outros preferem anestesiar. Nietzsche nos convida a não fugir dessa solidão, mas a transformá-la, a usá-la como combustível para uma vida mais autêntica, a encontrar dentro de si mesmo a companhia que não encontra no mundo. Porque, no fundo, a única pessoa que estará com você do começo ao fim da sua jornada é você mesmo. E se você não suporta essa pessoa, quem vai suportá-la? A verdadeira solidão não é estar sozinho. É estar em mais companhias. E a pior companhia que você pode ter é a sua própria, quando você não se conhece, quando você não se respeita, quando você não se valoriza. Quando você vive para agradar os outros, você se torna um estranho para si mesmo. E aí você pode estar rodeado de milhões, que ainda assim estará completamente só. Muitas pessoas têm medo da solidão. Elas se agarram a relacionamentos vazios, a amizades superficiais, a ambientes barulhentos, a qualquer coisa que as distraia daquele silêncio interior que as assusta. Mas Nietzsche viu o medo da solidão como uma forma de covardia. Covardia de enfrentar o abismo da própria existência. Covardia de confrontar as perguntas que realmente importam. E quando você finalmente tem coragem de mergulhar nesse abismo, você descobre algo surpreendente. Você descobre que não está sozinho. Você descobre que, no fundo, existe uma imensidão dentro de você que é maior do que qualquer multidão. Você descobre que a verdadeira conexão não vem de fora, mas de dentro. Que o amor que você buscava nos outros estava esperando por você, escondido nas profundezas do seu próprio ser. Isso não significa que você deve se isolar completamente. Isso não é o que Nietzsche ensinou. Ele não pregava o isolamento como ideal. Ele pregava a autossuficiência. A capacidade de estar sozinho sem se sentir solitário. A capacidade de encontrar em si mesmo a força que muitos buscam em outros. E quando você desenvolve essa capacidade, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que te veem de verdade. Pessoas que se sentem atraídas pela sua autenticidade, não pela sua máscara. Pessoas que estão dispostas a mergulhar nas profundezas com você. A multidão desaparece, e em seu lugar surgem alguns poucos, mais verdadeiros. Nietzsche escreveu: não é a falta de amor, mas a falta de amizade que torna os casamentos infelizes. E o mesmo vale para todas as relações humanas. O que torna as relações vazias não é a ausência de carinho, mas a ausência de amizade profunda. A ausência de alguém que te conheça de verdade e ainda assim escolha ficar. E esse tipo de relação é raro. É precioso. Não se encontra em qualquer esquina. É construído com tempo, com vulnerabilidade, com coragem. E muitas vezes, você precisa estar sozinho por um tempo para criar o espaço necessário para que esse tipo de conexão entre em sua vida. A solidão que você sente hoje pode ser a semente da sua maior força amanhã. Ela pode ser o solo árido onde suas raízes crescem mais fundo. Pode ser o silêncio necessário para que você ouça sua própria voz. Não tenha pressa de preencher esse vazio com pessoas que não te merecem. Não tenha pressa de voltar para a multidão que te faz sentir estranho. Dê a si mesmo o presente de descobrir quem você é quando ninguém está olhando. Porque é aí, nesse espaço sagrado de solidão, que o verdadeiro você começa a emergir. E quando esse você emergir, ele não precisará mais de validação externa. Ele não precisará mais de aprovação. Ele não precisará mais se encaixar. Ele simplesmente será.
E essa é a maior liberdade que um ser humano pode alcançar. Nietzsche acreditava que a grandeza nasce da solidão. Que os maiores pensadores, os maiores artistas, os maiores espíritos da história foram aqueles que tiveram coragem de caminhar sozinhos, de pensar contra a corrente, de resistir ao conformismo da maioria. Então, da próxima vez que você estiver em uma sala cheia de pessoas e sentir aquela pontada de solidão, não a afaste. Agradeça a ela. Agradeça por ela te lembrar que você é mais do que o rebanho. Agradeça por ela te mostrar que você ainda tem uma alma. Agradeça por ela te dar a oportunidade de escolher entre se perder na multidão ou se encontrar na solidão. Porque essa, talvez, seja a maior lição que a filosofia brutal de Nietzsche pode te oferecer. Você não está sozinho porque ninguém te vê. Você está sozinho porque ainda não teve coragem de se mostrar por inteiro. A jornada para sair da solidão não começa com a busca por outros. Começa com a coragem de se encontrar. Começa com a decisão de abandonar as máscaras. Começa com a aceitação de que ser autêntico significa, muitas vezes, ser incompreendido. E começa, principalmente, com a compreensão de que a aprovação da multidão é um preço muito alto a pagar pela paz interior. Quando você finalmente se aceitar como você é, sem precisar da permissão de ninguém, algo extraordinário acontece. A solidão se transforma em solitude. E a solitude é a morada dos espíritos livres. É onde você encontra a paz que o mundo não pode dar. É onde você encontra a força que as pessoas não podem tirar. É onde você encontra a si mesmo, inteiro, verdadeiro, inabalável. E então, rodeado ou sozinho, você nunca mais estará só. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a solidão que fortalece." Não como um lamento, mas como uma declaração de independência. Uma declaração de que você está disposto a pagar o preço da autenticidade. Uma declaração de que você prefere a verdade nua e crua à mentira confortável da multidão. Porque essa escolha, mais do que qualquer outra, determinará a qualidade da sua vida e a profundidade da sua alma.